Bom, boa noite, minhas caras, boa noite, meus caros. Vamos continuar a nossa disciplina Teoria do Conhecimento nesta segunda-feira, né? Mais uma. E hoje, então, a gente vai dar um salto temporal bastante grande, porque a gente vai pular do século IV a.C. para o século XVII, né? Vamos de Platão para Descartes, né? Como a gente havia combinado no nosso último encontro, né? E então o que eu vou fazer vai ser falar algumas coisas sobre o Descartes, sobre as meditações, chamadas meditações metafísicas, né? E eventualmente a gente talvez comece já a ler algum trechinho hoje, tá? Primeira coisa que, bom, se a gente vai dar um pulo temporal, né, de 2000 anos quase, é interessante saber o que acontece no meio, né? Vocês estão tendo agora a filosofia medieval, vocês tiveram a filosofia antiga, e o que acontece é justamente esse desenvolvimento que vai do período tardio, né, posterior da filosofia antiga, depois Platão, né, que passa então pela academia platônica, as várias formulações, né, do ceticismo na academia platônica, chega nas escolas helenísticas, que vocês conhecem, né, os históricos, epicuristas, assim por diante, chega depois nos neoplatônicos, que se confundem lá com o começo da patrística, século III, século IV, depois de Cristo já, né? E a partir desse momento, né, depois principalmente de Santo Agostinho, né, a gente tem esse grande período que a gente convenciona chamar de filosofia medieval e que cobre, na verdade, muita coisa, né? Talvez em termos de extensão é bem mais comprido, né, do que, por exemplo, a filosofia moderna, que vai lá de 1637 até final do século XIX, ou às vezes até Kant, enfim, é um período muito mais breve, né? A filosofia medieval cobre um grande período, né? E que, na verdade, encobre muitas coisas diferentes, né? Normalmente, quando a gente fala de filosofia medieval, aquilo que a gente associa imediatamente com a filosofia medieval é a escolástica, o método escolástico, a forma da questão, da, do artigo, né? Só que isso corresponde a um período já mais tardio, né? Depois do Abelarda, principalmente, século XII até o século XIV, XV, né? E aí já estamos no alvorecer da filosofia moderna, tá? Algumas coisas importantes para a gente pontuar dessa passagem que interessam para a nossa disciplina, tá? Primeiro, Aristóteles. Eu não vou ler o Aristóteles com vocês, mas, obviamente, Aristóteles é um nome fundamental dentro da teoria do conhecimento, menos porque ele tem uma teoria do conhecimento, né, expressamente formulada, do que pelo fato de que todo mundo que pensou depois dele pensou através dos conceitos, das categorias, do vocabulário dele, né? Então isso está de uma forma ou de outra profundamente entranhado. Por que eu digo que não é certo que o Aristóteles tenha uma teoria do conhecimento? Porque aquilo de mais próximo que a gente encontra de uma teoria do conhecimento do Aristóteles está lá no De Anima, que é o tratado dele sobre a alma, e que é um tratado justamente de psicologia, né? O Peripsique, sobre a alma. Então, o que ele está examinando lá é a alma, e não só aquilo que a gente associa com alma, que a gente associa sobretudo pela influência do cristianismo, né? Uma alma única, imortal, pessoal, racional e assim por diante, simples, né? Mas quando ele fala de alma, vocês se lembram que tem as várias almas, a apetitiva, a vegetativa e a racional, as três almas do Aristóteles, né? Bom, e quando ele está tratando da alma racional, ele dá uma certa explicação sobre como se dá o conhecimento, né? E é um processo mental pelo qual eu me aproprio da forma que está presente, porque ele acha que as coisas têm formas ou essências, né? Eu me aproprio dessa forma e eu tenho, então, uma forma, talvez, de realismo direto no Aristóteles, tá? Mas, enfim, isso é bastante, não é totalmente claro no texto dele, outras passagens que ele aponta para outras formas de conceber o conhecimento, e para a gente, mais do que a teoria do conhecimento, essa psicologia do conhecimento aristotélica, interessa aquela ideia de ciência, aquele modelo que ele fornece lá nos segundos analíticos, né, principalmente, mas também como exemplo na metafísica, e assim por diante, aquele modelo aristotélico de ciência com o qual a gente está trabalhando. O segundo elemento que acontece também nesse período, né, é obviamente a filosofia medieval e o fato de que na filosofia medieval você tem uma série de elementos novos que são incorporados, primeiro a revelação cristã, mas também um problema novo, né, que é
para quem interessa, tem vários problemas novos, né? Mas para quem interessa para a gente, que é a teoria do conhecimento, o principal problema que a gente encontra na filosofia medieval, o principal conflito que tem interesse para a gente, é o conflito que vai estabelecer entre fé e razão. Tá? Vocês sabem que a partir de um certo momento, na filosofia medieval, Aristóteles se torna o filósofo. Né? Quando as pessoas escrevem o filósofo nos textos medievais, estão se referindo ao Aristóteles, porque ele é o modelo de filosofia. Ora, vocês sabem também, porque estudaram Aristóteles no ano passado, né, que em muitas passagens do Aristóteles a gente encontra teses que, se forem levadas a sério, contradizem a revelação cristã, tá certo? A mais notável delas, né, que Aristóteles defende, por exemplo, na física, a eternidade e a infinitude do mundo, né? O mundo não foi criado, mas ele sempre existiu, sempre existirá, né? Enquanto, obviamente, a criação cristã, a ideia de criação pressupõe um começo, né? E também a ideia de salvação, o milenarismo, tal, pressupõe um fim, né? Para o nosso universo. Esse é um dos exemplos, né? No qual a teoria aristotélica parece chocar com a razão, com a revelação cristã, com o dogma cristão católico, tal como ele é compreendido pelos medievais. Então, a questão que aparece é, bom, quando a gente tem um conflito entre os filósofos que estão lendo Aristóteles, que estão ligados às faculdades de teologia na Idade Média, e aquilo que a revelação nos diz, como é que a gente decide esse conflito? E aí a gente vê surgir várias respostas diferentes, tá? Algumas que vão... Uma clássica é dizer que, na verdade, não há contradição, que quando há uma contradição entre a razão natural e a razão revelada, isto é, a razão que pensa a revelação e a razão humana sem o auxílio da revelação, é porque a gente não entendeu direito alguma coisa e, no fim, quando a gente examina direito, as duas são absolutamente compatíveis. Né? Então, a primeira resposta para o problema da relação entre fé e razão é dizer que não há incompatibilidade, que, no fundo, quando há uma incompatibilidade da revelação cristã com aquilo que a razão natural nos diz, né, é que alguma coisa está sendo mal compreendida. Normalmente, obviamente, está no lugar, está em como os filósofos entenderam a coisa. Tá? Uma outra possibilidade que foi muito... Aliás, que a gente nos manuais lê que foi muito defendida pelos medievais, mas que alguns artigos recentes vêm questionando, na verdade, dizem que, na verdade, ninguém nunca defendeu isso mesmo e tal. Mas uma outra possibilidade para solucionar o conflito entre fé e razão, o fato de que as duas podem sustentar teses contraditórias, é você dizer que há duas verdades. Tá? Os averroístas latinos, supostamente, por exemplo, Baixo de Dácia e assim por diante, defenderiam uma doutrina da dupla verdade, uma verdade, digamos assim, que vale no mundo dos fenômenos, no mundo das aparências, no mundo cotidiano, e uma verdade revelada, superior, né? Mas as duas, digamos assim, têm o seu domínio próprio. Tá? Essa é uma outra solução para o problema da fé e razão. Né? E, obviamente, uma terceira solução mais radical, que não é de fato adotada por quase nenhum filósofo medieval, né? E, na verdade, por quase nenhum filósofo na história da filosofia, até chegar quase no Nietzsche, ou no século XIX, pelo menos, né? É você dizer que se tem um conflito entre fé e razão, tanto pior para a fé, e a razão é o que determina, né? E, então, a fé está errada e a gente pode descartar quando ela se chocar com a razão, tá certo? Bom, e por que eu estou dizendo isso? Porque a leitura de manual que se faz da filosofia moderna, por exemplo, Descartes, mas também de uma série de outros autores, é dizer, bom, então, na verdade, quando a filosofia medieval se faz aceitando a autoridade da igreja, a autoridade dos doutores da igreja, e, portanto, quando chega a filosofia moderna, que a gente tem um choque, um conflito, uma guerra entre a fé e os dogmas do catolicismo, né, e aqueles padres ultrapassados, né, e a razão moderna, né, o Galileu que foi queimado, que foi preso, né, o Giordano Bruno que foi queimado na fogueira, o Descartes que era o herói da razão, o Newton, né? Só que, na verdade, quando a gente vai olhar, os modernos, nenhum deles vai dizer simplesmente, olha, a razão é totalmente autônoma em relação à revelação, né? E a gente pode simplesmente fazer filosofia sem se preocupar com esse problema. A posição deles é normalmente muito mais matizada, ela trabalha muitas vezes com a hipótese do compatibilismo, de mostrar, né, que
esses dois domínios não se opõem, mas se complementam e, no fundo, são harmônicos, né? E o Descartes é exatamente um exemplo disso, tá? Se vocês, no texto que eu passei para vocês, dos pensadores, eu acho que está cortado o começo das meditações, que tem a Carta aos Deões da Faculdade de Teologia de Paris e o resumo das meditações. E essa Carta aos Deões da Faculdade de Teologia de Paris é exatamente isso, é uma carta na qual o Descartes pede, digamos assim, o selo de aprovação, né, dos doutores em teologia, dos bispos e dos cardeais que mandavam na Universidade de Paris quando ele escreve esse texto, tá certo? Ou seja, a ideia de que os modernos são alguém que, primeiro, rompe totalmente com a tradição medieval e, segundo, defendem que a razão é autônoma e que, a partir de agora, somos modernos e dane-se o passado, né? E, assim, os dogmas do catolicismo, a tradição aristotélica e assim por diante, é uma leitura equivocada, né? As coisas são muito mais complicadas do que isso, né? Uma dialética, eu sempre falo, entre tradição e ruptura na história da filosofia, né? Uma dialética em sentido platônico, porque é um resultado de um diálogo, mas também em sentido hegeliano, né? Porque é uma superação com uma conservação e um ir além, né? Então, quando você dá um passo adiante em filosofia, esse passo adiante se faz a partir da tradição e a ruptura, ela se constrói justamente em contraponto, né? A partir dessa tradição. Então, em toda ruptura, não há nunca um começo a ovo, né? Desde o início, desde o zero, né? Há sempre uma retomada para a eventual superação de uma certa posição dentro da filosofia. E o que a gente vê no Descartes é justamente isso, né? É uma posição que, em si, se concebe ainda, digamos assim, em harmonia, né, com esse domínio da revelação, esse domínio da crença, né? Mas que, digamos assim, pela sua força interna, pelas suas consequências necessárias, né, vai colocar em movimento um processo de renovação e de mudança dentro da história da filosofia. Tá? Então, o Descartes é absolutamente central porque ele representa esse momento de mudança e ele representa esse momento de mudança justamente nesse aspecto. Ele é um elo no qual se juntam, no qual se encontram justamente a ruptura, isto é, a modernidade, a subjetividade, a ciência moderna, tudo que a gente associa com Descartes, né, a certeza subjetiva, né? E também a tradição, a continuidade, né? Ele faz a sua reflexão a partir da reflexão medieval, né? Se vocês pegarem os textos do Etienne Gilson, um dos maiores medievalistas do século XX, né? Dedicados ao Descartes, ele mostra, com tintim por tintim, seja no comentário ao discurso do método, seja no índex escolástico cartesiano, como toda a reflexão do Descartes está calcada no vocabulário, no modo como os medievais colocam a discussão filosófica, tá? Aliás, é melhor falar de escolásticos do que falar propriamente só de medievais, né? Porque grande parte da formação do Descartes se dá dialogando, se dá lendo, né? Os chamados escolásticos tardios, a gente fala de escolástica espanhola, né? Escolástica jesuíta, que é aquela escolástica já do século XVII, do século XVIII, até permanece, o Kant depois vai ainda estar confrontado com essa permanência da escolástica, né? E, por exemplo, em autores como Soares, né? Soares, Francisco Soares, um jesuíta, se eu não me engano, espanhol, né? Do final, enfim, já do contemporâneo quase Descartes, né? Ele é ainda um pensador que se move dentro dos quadros medievais, embora esteja escrevendo em plena modernidade, dentro da modernidade, né? E essa dialética, né, entre tradição e ruptura é o que a gente encontra no texto do Descartes, tá? Eu não vou fazer uma grande exposição da vida do Descartes, tá? Contar tudo que ele fez, o que ele não fez, não interessa para a gente, não é uma disciplina de história da filosofia, né? Uma disciplina de teoria do conhecimento, mas mesmo assim algumas coisas eu vou pontuar, recuperar em certos momentos para explicar algumas coisas, tá? E a primeira coisa que eu quero começar a conversar com vocês é justamente o fato de que, bom,
Descartes, né, o grande fundador da modernidade, o grande arauto da ciência moderna, o grande campeão da subjetividade, do cogito, da autonomia da razão, tem o seu livro mais conhecido como a sua obra mais conhecida sendo chamada de Meditações Metafísicas, tá? Veja, Meditações Metafísicas. Se vocês se lembram, lá no comecinho das nossas aulas, eu falei um pouco... Tá, a Olga está com problemas, ok, precisa conseguir voltar, se não conseguir ela ver depois. O que eu estava dizendo? Então, o Descartes é conhecido por um texto de meditações metafísicas, né? Se vocês lembram daquela divisãozinha que a gente fez no comecinho das nossas aulas, né? Eu disse, olha, a gente tem alguns conceitos centrais, alguns grandes períodos na história da filosofia, e o período moderno é o período epistemológico, o período da teoria do conhecimento, né? Mas, bem, vejam só, um dos grandes nomes desse período moderno é conhecido por um texto que se chama Meditações Metafísicas, tá? E vejam, se vocês forem ler o nome do texto, né, se vocês pegarem, por exemplo, a edição dos Pensadores, forem ler o nome das meditações, vocês vão ver que as meditações têm como nome completo, não meditações metafísicas, nem meditações, mas vejam só. Meditações concernentes à primeira filosofia, nas quais a existência de Deus e a distinção real entre a alma e o corpo do homem são demonstradas. Tá? Vamos parar para pensar um pouco nesse título dessa obra. Tá? A obra, espero que vocês tenham folheado, tenham dado uma olhada, pelo menos, tá? E vocês tenham visto um pouco quais são os temas, né? Na primeira meditação, a gente tem a dúvida. Na segunda meditação, a gente tem o cogito, né? São temas que a gente associa eminentemente, diretamente com a teoria do conhecimento, com a reflexão epistemológica. Mas vejam como essas não são as preocupações explícitas, pelo menos, que o Descartes apresenta para a gente. As meditações são concernentes à primeira filosofia. O que é a primeira filosofia? Quem é que usa a expressão primeira filosofia? Protem filosofem. Alguém sabe? Aristóteles? Isso, Aristóteles, né? E ele usa esse termo para se referir a quê? Para se referir àquilo que a gente chama de metafísica. Cai um monte de coisa aqui. Que a gente chama de metafísica, mas que, como vocês aprenderam, já que sabem que um dos termos que o Aristóteles usava para se referir à metafísica era a filosofia primeira, essa filosofia primeira inclui também aquilo que a gente chamaria, por exemplo, de teologia, tá certo? Inclui, sem distinção, metafísica e ontologia. Inclui também coisas como a teoria da causalidade, a teoria da explicação científica e assim por diante, tá? Mas, bom, um dos sentidos de filosofia primeira em Aristóteles é metafísica, no sentido clássico. Quando eu falo sentido clássico da metafísica, é o sentido do século XVII, do século XVIII, que a gente encontra, por exemplo, em Wolff, né? A teoria do ser, da alma e do mundo como totalidades, né? Isso é a metafísica. Então, a metafísica é sobre a filosofia primeira, né? E quem é que usa a filosofia primeira? Aristóteles. E depois os medievais que recuperam Aristóteles. Vejam quais são os temas, né, das meditações. A existência de Deus, primeiro, né, é demonstrada, e depois a distinção real entre a alma e o corpo do homem. Tá? E vejam os temas, então. O que é central para ele? Demonstrar a existência de Deus. É um... Deixa eu tirar o gato. Vamos fechar tudo. Sai. Demonstrar a essência de Deus, tema metafísico, medieval, clássico por excelência. Né? Lembram das 5 vias, Tomás de Aquino, na Suma Teológica. Tá? E depois, um tema muito específico, né? Que é demonstrar a distinção real, depois a gente vai se preocupar com o que significa real, né? Em Descartes, tá? Mas real aqui pode significar, ela não é de razão, tá? Ela não é ilusória, não é só que a gente pensa, ela existe de fato, ela é categoricamente relevante, né? Bom, distinção real entre a alma
e o corpo do homem é demonstrado. Então, o que é demonstrado é primeiro a existência de Deus e depois que o nosso corpo é diferente da nossa alma. Comparando o comércio psicofísico, ou da relação psicofísica, né? Psico, alma, mente, né? E físico, matéria, né? Então, não são temas que são epistemológicos por excelência, né? Então, uma pergunta que a gente pode se fazer quando vai ler Descartes é: qual é a relação entre epistemologia e metafísica? Como é que a reflexão epistemológica entra aí, tá? Agora, um terceiro grande tema, uma terceira dimensão do pensamento cartesiano, dimensão metafísica, que é explícita, né? Descartes está fazendo a metafísica, dimensão epistemológica, que está no texto, a gente entra no texto e temos uma reflexão epistemológica, mas a terceira grande dimensão que a gente tem no texto cartesiano, e que no caso das meditações aparece lá só no final, mas é fundamental, é a dimensão física, tá? E física no sentido de a ciência física, né? O estudo do movimento dos corpos, energia, não é um conceito que o Descartes usaria, né? Massa, energia, mas enfim, o estudo daquilo que a gente chama hoje de física, dos movimentos dos corpos, né? Bom, e vejam, uma das coisas que é interessante é justamente a gente se perguntar se, em Descartes, o que é primeiro, ou qual é o que justifica o quê? É a física que justifica uma metafísica ou é a metafísica que justifica uma física? Bom, a reflexão epistemológica, a discussão que o Descartes faz do conhecimento, tem, na verdade, a função de preâmbulo, a função de, digamos assim, permitir que a gente possa entrar nessa discussão, que é aquela que é importante, que é aquela que é relevante, e entrar nessa discussão com os instrumentos para decidir, para bater o martelo quando a gente tiver uma dúvida, né? De caráter metafísico, de caráter, por exemplo, sobre as relações entre fé e razão, sobre qual deve prevalecer, tá? Se vocês leram um pouquinho de Descartes, vocês sabem que a outra obra pela qual Descartes é conhecido, uma obra que todos deveriam ler, né, e normalmente as pessoas leem no primeiro ano de filosofia, é o Discurso do Método, tá? E o Discurso do Método é uma obra curiosa, porque ela sempre é conhecida, ela é sempre apresentada como se ela fosse um livro, né? Uma obra escrita pelo Descartes para apresentar o seu método, quando ela é, na verdade, um prefácio, né? Ela é uma obra escrita para apresentar 3 estudos científicos que o Descartes faz, né? Os meteoros, a dióptrica e a famosa geometria, onde ele funda justamente, vocês aprenderam isso na escola, a geometria analítica, né? Ele está preocupado, a principal ocupação dele, aquilo que ele quer apresentar para o mundo, são 3 resultados científicos em áreas diferentes, né? Na ótica, na matemática e naquilo que a gente chamaria de fenômenos atmosféricos, né? E assim por diante. Os meteoros não são os meteoros que caem lá do espaço, mas são fenômenos, é um sentido de meteorológico, né? Os fenômenos climáticos, tá? Então, o discurso do método é simplesmente a apresentação, o prefácio metodológico desses 3 tratados científicos, tá? O que eu quero, por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque tanto nas meditações quanto no discurso do método como prefácio a esses 3 tratados científicos, a epistemologia em Descartes, ou a reflexão, a superação da dúvida cética e tudo mais, tem como função, basicamente, estabelecer a possibilidade da certeza do conhecimento, tá? Vocês vão muitas vezes ouvir falar de ceticismo cartesiano, ou às vezes, mais corretamente, de argumentos céticos cartesianos, tá? E Descartes, às vezes, é lido como se ele fosse um proponente, né? Ou, sobretudo, porque ele inventou argumentos céticos, tá? Isso é uma leitura que é, se não equivocada, pelo menos coloca o acento, coloca o acento em um ponto que não é o central para Descartes, né? Toda essa discussão epistemológica tem uma função, basicamente, poder permitir positivamente o conhecimento. E quando a gente lê essa discussão e fica preocupado, sobretudo, com, digamos assim, a crítica ou o aspecto negativo, a chamada pars destruens, né, a parte destrutiva do trabalho cartesiano, né, colocar tudo em dúvida e assim por diante, né,
a gente talvez esteja falseando, né, as intenções do próprio Descartes, né? Bom, o fato é que, historicamente, a gente fez isso e a gente sempre deu muito mais importância àquilo que, por exemplo, Descartes tem a dizer nas 2, 3 primeiras meditações do que aquilo que ele diz na quarta, na quinta e na sexta, e que são igualmente centrais. Tudo bem até aqui, gente? Dúvidas, perguntas, angústias? Não? Então, vou continuar, tá? Vou dizer mais algumas coisas. Se vocês olharem, a gente não tem, se eu não me engano, no PDF não tem, mas tem um resumo, né, que o Descartes faz para apresentar as suas meditações, e eu quero justamente retomar esse resumo para vocês verem quais estruturas das meditações, tá? A primeira coisa interessante para a gente começar a pensar é o próprio termo, tá? Meditações. Não é um tratado, não é uma suma, não é também um mero ensaio, mas são meditações, né? E se vocês olharem na história da filosofia, vocês veem que quem escreveu Meditações, por exemplo, foi nosso amigo lá, o imperador Marco Aurélio, famoso filósofo histórico, conhecido justamente pelas suas meditações, né? E, além disso, a gente tem outros autores menos conhecidos que escreveram nesse formato, tá? O Stephen Gaukroger, por exemplo, que é um grande estudioso de Descartes, que é um dos melhores hoje em dia na reconstituição e na interpretação de Descartes, né? O Gaukroger, por exemplo, a hipótese dele é que a forma da meditação vem de uma certa literatura cristã que foi apresentada ao Descartes, sobretudo através do Quintiliano, que era um retórico latino, né? Que nas suas institutas de retórica, digamos assim, compilou, apresentou, formulou algumas regras para essa forma literária que são as meditações, tá? E as meditações, elas têm justamente a forma de monólogos interiores, que são diálogos no fundo, que têm uma certa duração e que também exigem do leitor um certo engajamento, tá? O que é importante nas meditações, ou uma das razões pelas quais o Descartes escolhe a forma da meditação, é porque a meditação exige justamente que o leitor medite juntamente, isto é, tome uma ação juntamente com o autor, com o Descartes. Vocês vão ver que, em muitos momentos, né, a linguagem do Descartes, e uma novidade do Descartes que ele escreveu em primeira pessoa e também em vernáculo, né, muitas vezes, mas o Descartes, ele dá ordens para o seu leitor. Ele fala, olha, faça isso, me acompanhe aqui, pense essa coisa que eu estou pensando, né? Porque justamente o que o Descartes quer não é simplesmente apresentar um resultado de modo escolástico, uma filosofia pronta de modo escolástico, mas fazer com que o leitor pense, passe pelos mesmos processos de pensamento que ele passou, e por isso ele também possa atingir esse grau de certeza, né, que ele atingiu. Nesse sentido, então, todos os momentos céticos são momentos iniciais desse caminho, desse percurso, né, ao qual o Descartes convida. Cada meditação, inclusive, né, é pensada para ser lida em um dia, né? Você lê, elas são curtas, mais ou menos, e aí você fica pensando um pouco nelas e reflete sobre o que você acabou de pensar. O Descartes termina as meditações e diz, olha, cada meditação, estou muito cansado, vamos parar por aqui, a gente pensa nisso essa noite, amanhã a gente recomeça, né? Esse caráter dinâmico, digamos assim, esse convite, né, que o Descartes faz ao seu leitor, para que ele acompanhe ele nesse processo de pensamento, é muito interessante, por um lado, mas, por outro, também coloca várias dificuldades de interpretação das meditações, tá? Eu vou dar spoilers, porque você já conhece essas coisas, tá? Mas, por exemplo, vocês sabem que nas meditações, na segunda meditação, a gente tem o famoso cogito, o famoso eu penso, vírgula, eu existo, né? E tem pelo menos duas possibilidades muito diferentes em relação ao cogito, tá?
O cogito pode ser concebido como uma inferência, isso é, como um argumento que passa do fato de que eu penso para a conclusão, da premissa de que eu penso para a conclusão de que eu existo, tá? Ou pode ser concebido fenomenologicamente, mentalisticamente, como uma ação mental, como um ato, um estado de pensamento no qual eu me coloco a autoconsciência do meu pensamento e isso implica a minha existência enquanto ser pensante, tá? Em uma leitura, o cogito é um argumento, uma inferência de uma premissa para uma conclusão. Na outra, o cogito é uma ação, um estado mental, uma experiência de pensamento, alguma coisa que a gente faz no domínio subjetivo, mas que não é o resultado de um argumento, né? E aquilo que Descartes apresenta no texto pode levar a gente a ter bons argumentos para essas duas leituras diferentes, tá? O fato é que, então, as meditações podem e devem ser lidas tendo todos esses aspectos, tendo todos esses vários níveis diferentes em mente para entender aonde o Descartes quer chegar e aquilo que ele quer fazer, tá certo? E veja qual é a estrutura das meditações. Na primeira meditação, a gente tem as razões de duvidar. Descartes vai dizer, olha, será que eu tenho conhecimento confiável ou será que o conhecimento ele, é enganoso? Né? Ou será que eu posso estar me iludindo e achar que é verdadeiro algo que é de fato falso? Né? E aí ele elenca os famosos argumentos céticos para duvidar do nosso conhecimento. Na segunda meditação, o Descartes vai apresentar o código como uma solução, vai continuar os seus argumentos céticos, vai apresentar o código como uma solução para isso. Olha, mesmo que eu esteja me enganando em tudo, tem uma coisa na qual eu estou certo, que eu penso e que eu existo. E essa primeira certeza, e aí todo o resto das meditações vão desenvolver isso, é suficiente para me garantir o conhecimento de mim mesmo, de Deus e, ou seja, de mim mesmo, da minha alma, né? Eu sou uma alma racional. Vocês lembram a distinção real entre alma e corpo? De Deus, né? Prova a existência de Deus, provar a Deus. E, finalmente, o terceiro tema, a terceira grande ideia, né, que é demonstrada a partir do código, é o mundo como uma totalidade dotada de certas características, dotada de leis, enfim, de uma certa natureza e assim por diante, tá? Lembre-se sempre dessa tríade, tá? As três ideias metafísicas lá do Wolff, os três ideais da razão do Kant, né? Deus, a alma e o mundo, né? Para onde Deus, saber se Deus existe ou não, né? A alma, saber se minha alma é simples, imortal e material, né? E o mundo como totalidade, quais são os problemas ligados ao mundo como totalidade, né? Saber se o mundo foi criado ou não, saber se o mundo é finito ou infinito, tá? Três grandes teses, três grandes campos da metafísica, que justamente corresponde a três domínios que vão ser respondidos pelo Descartes nas meditações restantes, tá? A terceira meditação é justamente, então, o quê? Né? Um argumento para provar a existência de Deus. Saber qual é o argumento do Descartes é meio complicado, ele tem pelo menos dois argumentos diferentes, um assim chamado argumento ontológico, outro um pouco diferente, tá? Mas, enfim, o que ele faz lá na terceira meditação é provar a existência de Deus. Na quarta meditação, o que ele faz? Bom, agora que ele tem Deus, Deus garante a verdade, Deus garante o conhecimento, e agora eu não preciso nem mais recorrer ao código para ter um fundamento da minha certeza, porque Deus está garantindo a minha certeza, tá? Na quarta meditação, então, agora que ele já tem Deus como garantidor das certezas, ele pode, primeiro, dizer que a gente tem conhecimento da verdade tal, de modo absoluto, né? A gente conhece tudo, a gente tem acesso à totalidade da verdade, né? E também mostrar, então, responder uma pergunta, que é a mesma pergunta que a gente tinha lá no Teto, que é a pergunta sobre como é possível o juízo falso. Se eu tenho a razão, isto é, a capacidade de distinguir o verdadeiro e o falso, consigo conhecer tudo, né? Tenho acesso à totalidade do conhecimento, como é que é possível que eu, mesmo assim, os homens, ou eu, me engane? Então,
ele tem que explicar como é que é possível o juízo falso, como é que é possível o erro, né? E a resposta de Descartes é interessante. A resposta de Descartes é, olha, o erro vem não da razão, mas da vontade. Vem do fato de que, diante de evidências não totais, não totalmente claras, a gente, mesmo assim, aceita aquelas evidências como sendo fundamento suficiente para tomar algo como verdadeiro, né? É a pressa, é a desatenção, é o que eles chamam de precipitação, né? Da nossa vontade, que faz com que nós nos enganemos, tá? É curioso, se vocês olharem minhas aulinhas de teoria do conhecimento, vocês vão ver isso, tá? De teoria do conhecimento, não, de história da filosofia moderna, que está lá no YouTube também. Vocês vão ver que é curioso porque Descartes é, no fundo, voluntarista, é um sujeito para quem aquilo que nos aproxima de Deus, mais do que a nossa razão, é a nossa vontade. Por quê? Porque a nossa razão é finita, enquanto aquela de Deus é infinita, a nossa vontade é infinita, do mesmo modo que a vontade de Deus é infinita. Então, aquilo que, digamos assim, nos torna análogos a Deus é não o entendimento, né, como a razão, como a gente poderia supor, mas a vontade. E o demôniozinho, a cilada cartesiana, é que é justamente a nossa vontade, né, que nos torna passíveis de erro, que é a fonte do erro em nós, tá? Na quinta meditação, o Descartes faz o quê? Ele agora que ele já explicou como é que a gente não vai cair em engano e como é que o conhecimento verdadeiro existe, ele volta a oferecer provas da existência de Deus. Vejam como é central no projeto cartesiano que Deus exista, né? E vejam, portanto, como aquela ideia de que, bom, os modernos estão brigando com a igreja, né? É bobagem, tá? É a coisa muito mais complicada do que isso, tá? E na sexta meditação, então, o que a gente tem é uma reflexão sobre a imaginação, primeiro, mas também a prova, então, que a gente estava esperando, da separação entre a alma e a matéria, isto é, entre a substância pensante e a substância extensa, res cogitans e a res extensa, né? Expressões que talvez vocês também tenham ouvido, tá? Bom, por que eu disse, então, que tem no restante das três meditações a tematização dessas três grandes ideias, Deus, a alma e o mundo? Bom, porque justamente quando ele separa a alma humana da matéria, quando ele diz que o mundo é composto de duas substâncias que não se confundem, não se comunicam e que nada têm em comum, que são justamente a matéria e o pensamento. Na verdade, são três, porque tem Deus também, tá? Mas, enfim, é composto de duas matérias. Isso significa que há dois, digamos assim, domínios de conhecimento, um atinente à matéria, separada do pensamento, e um atinente ao pensamento, separado da matéria. Aquilo que trata da matéria separada do pensamento, né, da matéria, é, então, a física. O que Descartes está tentando fazer nas meditações é também fundar não apenas uma metafísica da alma e de Deus, mas também uma física do mundo material, uma física da matéria. Descartes, além de matemático, era um físico, e é absolutamente central no projeto cartesiano defender um certo modelo físico. Qual modelo físico? Um modelo essencialmente corpuscular, atomista, né? No qual a gente é capaz de explicar todos os movimentos através do choque e do impulso, isto é, através de interações mecânicas, e onde, muito importante, não existe o vazio, né? No modelo, no mundo cartesiano, todos os espaços estão ocupados e a natureza e o espaço ele próprio se identifica com a extensão. E é isso que permite ele, por exemplo, né, desenvolver a geometria analítica, uma tese que está por trás da geometria analítica, você identificar o espaço com a extensão e dizer que, então, a matéria, assim como o espaço, né, é homogênea, tridimensional, euclidiana e assim por diante. Tá? Esse é o percurso do Descartes nas meditações, tá certo? E, aliás, outra coisa que é importante, que eu acabei não falando quando estou falando da estrutura das meditações, tá? É que
Descartes botava, digamos assim, muita fé nesse livro. Ele esperava um certo reconhecimento, né, com essa obra. E tanto que ele mandou esse livro, né, para vários, o manuscrito, através do Mersenne, né, que era a espécie da internet da época da filosofia, né, para vários correspondentes, o Hobbes, o Cateros, o Arnaud, e eles escreveram, né, respostas, né, às teses que o Descartes apresenta, que estão nas objeções e respostas das meditações metafísicas. Tá bom, gente? Tudo bem? Dúvidas, perguntas, angústias? Professor, Fala. aquela ideia que o senhor expôs ali no começo, aquela questão da vontade, né? O Descartes pressupõe uma espécie de, digamos assim, subjugar a vontade por meio da razão ou por meio do alicerce maior, que é Deus. Como assim? Julgar à vontade? Eu não entendi. Subjugar a vontade pela razão, de alguma forma, ou utilizando Deus, de alguma forma nesse Sim, sim. sentido. A ideia, né, é que você é capaz de direcionar a sua vontade através do uso da razão, tá? Agora, como fazer isso, né? Se é uma teoria uma teoria moral no Descartes, onde é que ele vai desenvolver isso, tá? Ele tem um livro, se vocês pegarem a edição dos pensadores, tá? Do Descartes, tem aqui, que se chama As Paixões da Alma. O que são as paixões? Paixão, quando os filósofos falam de paixão, não tem a ver, não apenas, né, com estar apaixonado, né, ou ter paixão por alguém, mas paixão é aquilo que vem de fora, né, vem de pathos, né, em grego, de você sofrer, receber algo de fora, né? E então a paixão é você ser afetado, né, pelo mundo, né? E isso provoca certos sentimentos em você, né? E o que o Descartes está fazendo nesse Tratado das Paixões é justamente uma explicação mecânica das paixões. E uma das consequências dessa explicação mecânica das paixões é que você, digamos assim, conhecendo, né, o funcionamento das suas paixões, você é capaz de regulá-las, né, como um sistema hidráulico, né? Você, onde você está escapando de um lado, você tampa para sair do outro, para compensar o outro, tá? Inclusive, quem vai desenvolver isso de um modo muito mais consequente, com toda uma chamada teoria dos afetos, né, das afecções, é o Spinoza na sua ética, tá? Tem uma parte muito extensa, central né, no meio da ética, fisicamente, né, que é a reflexão, eu acho que é o livro, a reflexão sobre os afetos ou as paixões no Spinoza, né, que é uma espécie de desenvolvimento desse modelo das paixões que a gente encontra no Descartes. Tá? Perfeito, professor. Obrigado. Agora, só para você pensar isso, tá? Isso está ligado com uma discussão medieval que é metafísica, mas também é ética. Ela é metafísica porque ela tem a ver com livre-arbítrio e com liberdade, mas também é ética porque ela tem a ver com aquilo que é bom ou ruim, tá? Que é a discussão medieval sobre o voluntarismo, né? Ou seja, sobre... lembra do problema do Eutíforo, né? O que é o problema do Eutíforo no Platão, né? Os deuses aprovam isso porque isso é bom, ou isso é bom porque os deuses aprovam isso, né? Então, esse é o dilema de Eutíforo, né? O dilema que o Eutíforo apresenta. Grande parte dos filósofos medievais, principalmente, respondem que algo é bom porque ele é bom e Deus quer algo simplesmente porque ele é bom. Deus é bom, ele quer o que é bom e, portanto, né, há uma coincidência entre aquilo que Deus pensa e deseja e aquilo que é intrinsecamente bom, né? Agora, outros autores, por exemplo, Duns Scoto, por exemplo, também, imagino, Descartes, tá? Uma discussão meio complicada, mas, enfim, dá para dizer que sim, são voluntaristas, isto é, eles pensam ao contrário. Algo é bom porque Deus quer, né? Porque Deus decidiu aquilo, e não o contrário, né? Então, se Deus tivesse decidido que, por exemplo, assassinato é uma coisa desejável e é boa, e ele criasse o mundo assim, então isso seria bom, tá certo? Por que é uma discussão importante, né? Porque
Isso quer dizer que não há, digamos assim, valores morais, ou que a gente não pode ter objetividade moral independentemente de Deus, e que a gente simplesmente tem que aceitar os desígnios, né, de Deus, tal como eles se apresentam na revelação. Né? O voluntarismo implica isso, implica uma teoria ética do comando divino e assim por diante. Né? A outra teoria implica o contrário, implica que você pode, por exemplo, desenvolver racionalmente a ética de modo independente da revelação divina. Né? Se você pensar racionalmente, você vai chegar às mesmas conclusões. O Aristóteles pode chegar às mesmas conclusões, por exemplo, que a revelação cristã nos diz sobre a ética. Né? São modelos muito diferentes para você pensar a relação entre fé e razão, o papel da revelação, a ideia de moralidade, a objetividade moral e assim por diante, né? E, enfim, é uma coisa que é interessante no Descartes, que o Descartes nunca desenvolve uma reflexão ética, né? Ele é um pensador super sistemático, que apresenta um sistema bastante fechado, né? O Guerrero vai dizer que é um monolito, né? Sem fissuras, bom. Mas a ética aparece em algumas passagens só, né? No ensaio, no discurso do método tem as tais regras da moral provisória, que é basicamente faça o que os outros fazem, não arranje briga com ninguém, obedeça o governo, né? E outras passagens que a gente pode tentar tirar uma ética, como talvez o final das meditações, algumas respostas às objeções, mas não há uma reflexão ética ou moral no Descartes, né? Bom, talvez seja uma consequência desse voluntarismo, né, ético do Descartes, tá? E vejam, é claro que isso se opõe, né, ou também ao intelectualismo ético que a gente encontrou, por exemplo, no Platão. Eu comentei isso quando a gente estava lendo lá o Menon, né, e o Tetet, inclusive. Ok? Muito interessante, professor. Não conhecia essa discussão. É uma discussão que tem... nos medievais, eles discutem muito isso, né? Por exemplo, porque tem consequências para discussão de casamento, enfim, existe toda essa discussão e ela é bem interessante, né? A discussão entre voluntarismo e intelectualismo ético nos medievais. E que o Descartes recupera, assim, totalmente, né? E, assim, vejam, esse é um claro exemplo, né, de como as discussões medievais elas vão reaparecendo nos modernos, né, de modo modificado, mas é a mesma discussão, né? Bom, tudo bem, gente? Bom, deixa eu... Não, deixa eu fazer nada. Eu vou falar para vocês lerem a primeira meditação, tá? Que é a meditação sobre as dúvidas dos céticas, tá? Leiam elas, tentem... aproveitem essas horinhas que vocês têm aí para ler as meditações, elas são curtas, tá? Não dá 50, 60 páginas, leiam sobretudo as duas primeiras, tá? E prestem atenção em algumas coisas, tá? Quando forem ler. Primeiro, prestem atenção como vários argumentos que a gente encontra aqui no Descartes, né? A gente já tinha encontrado, por exemplo, lá no TT, quando está discutindo a percepção, tá? E, portanto, isso mostra também que os argumentos céticos de Descartes não são tão novos quanto parecem. O que é novo no Descartes, vocês prestem atenção nisso, tá? É a radicalização que ele faz da dúvida, mas, sobretudo, o caráter metódico, metodológico que a dúvida adquire, tá certo? Uma coisa que eu vou tentar mostrar para vocês, na medida em que a gente for avançando até chegar no Kant, é que apesar das pessoas associarem diretamente o período moderno com a epistemologia, a gente tem um processo que vai da reflexão metodológica, um discurso do método, lá em Descartes, tá? Até a discussão propriamente epistemológica, que só se concretiza de fato com o Kant, tá certo? Só com o Kant a gente vai ter de fato uma virada, a concretização dessa virada epistemológica da filosofia moderna, tá? E método, né, é o quê? É métodos, com um caminho através de um caminho. A questão do Descartes é, sobretudo, como é que eu chego no conhecimento, né? Então, digamos assim, primeiro ele limpa o terreno para depois encontrar a sua direção, tá? A reflexão cética não é um objetivo e não é um propósito, né, do texto. É simplesmente um momento inicial para depois poder estabelecer aquilo que interessa a ele, tá? Quando vocês forem ler,
tá? Presta atenção que tem uma gradação, um caminho, que e isso é diferente do que aquilo que a gente encontra, por exemplo, no Platão, tá certo? Onde os argumentos têm mais ou menos o mesmo peso. Descartes começa com os erros dos sentidos, depois ele vai para a ilusão dos sentidos, tá? Os sentidos me enganam. A vara que é reta parece curva quando é colocada na água, né? Depois ele vai para a ilusão ou para a alucinação. É um louco que acha que é um rei e, na verdade, é um mendigo. É um segundo caso. Aí tem um terceiro caso, que é o caso do sonho, né? O sonho me coloca o problema de não ser capaz de distinguir a realidade da ilusão, justamente do estado de sonho, né? Aí tem um quarto passo, que é o argumento do Deus, do gênio maligno, né? O argumento do gênio maligno é uma radicalização do argumento do sonho para poder dizer, mais ou menos, que eu posso estar sonhando ou numa situação análoga do sonho o tempo todo. E, finalmente, tem o último passo, que é o Deus enganador, né? Aliás, o Deus enganador primeiro, depois o gênio maligno, né? Mas essas duas hipóteses, que são, no fundo, a mesma coisa, Descartes só separa por razões mais teológicas do que sistemáticas, né? Mas o argumento do Deus enganador e do gênio maligno é o argumento mais radical, porque é aquele que coloca em dúvida a totalidade do nosso conhecimento. Tá? Então, tem esse progresso. E vejam, outra coisa para vocês pensarem. Tá? Na segunda meditação, aquilo que vai resolver todas essas dúvidas céticas é o cogito, é o penso, eu existo. Né? Como é que uma certeza tão fugaz, digamos assim, é capaz de sustentar o edifício inteiro do conhecimento? Bom, primeiro porque Descartes está trabalhando ainda com aquela concepção fundacionalista de ciência, aquela concepção segundo a qual toda ciência pode repousar simplesmente em um único princípio, desde que ele seja sólido e permita deduzir todo o resto. O problema, ou a novidade, é que o critério de clareza e distinção que é introduzido lá com o cogito é um critério que aponta para aquilo que eu venho chamando, né, expliquei para vocês, de coerentismo em relação à verdade. Né? Então, a gente tem esses dois modelos que agora convivem, né, e, obviamente, colocam tensões, porque a gente tem uma concepção fundacionalista da ciência, onde a ciência é um edifício construído a partir de alicerces sólidos, mas também tem uma concepção coerentista do conhecimento, ou talvez da justificação, pelo menos, segundo a qual você justifica, né, certas verdades pelo fato de que elas derivam e são coerentes com outras, tá? Então, façam o seguinte, aproveitem que vocês têm feriado amanhã e o resto da noite de hoje, né? Leia, sobretudo, essas duas primeiras meditações. E aí a gente já pode ficar por aqui, por hoje. Já tem Descartes suficiente para pensarem até a próxima semana. Tudo bem? Certo, professor. Beleza. Então, ficamos por aqui por hoje, gente. Até mais. Vou encerrar a gravação. Boa noite a todos.